Pessoal, muito boa noite. Para um prazer, como sempre, imenso estar com vocês aqui. Agora para fazer a correção de nossa prova. Dando assim, graças a Deus, viva glória, né, pessoal? A bênção que esse curso teve, que a gente teve, que eu tive, que cada um de vocês, né, teve também, em relação ao agravo por instrumento. Pessoal, realmente, eu fiquei todo arrepiado assim, fiquei super emocionado em casa, né, ajoelhei no oratório e tal, porque era uma peça, claro, com chance de cair, tá certo? E a gente sabe que muitas pessoas, né, melhor, muitos outros cursos sequer viram agravo, ou não deram atenção ao agravo, e o nosso curso, graças a Deus, pessoal, fizemos um laboratório que tinha agravo, fizemos nosso quarto simulado exatamente igual à situação da prova, pessoal, decisão negativa de decisão liminar, decisão interlocutória, tipicamente agravo por instrumento. Então, pessoal, uma bênção, né? Não tenho o que dizer, uma bênção muito grande. Recebi 1 bilhão de mensagens aqui, né, falando sobre essa questão. E assim, queria realmente assim me confraternizar com vocês. Uma pena que não posso estar junto de você aí, cada um para dar um abraço apertado, mas sinta-se abraçado, né? E quando você for de dormir, reze a Deus, ore a Deus, agradeça por essa graça, pessoal. Como eu também já agradeci muito, e cada vez é pouco, né? Quanto mais que você faça é pouco para agradecer, tá certo? Que bom. Graças a Deus, o curso viu, pessoal, o curso não apenas viu, chamei a atenção, eu estava aqui agora antes de começar a aula, revendo nossa revisão de ontem, né, do sábado, nosso revisaço, abençoado, né, e aí a doação de alimentos aqui no presencial, o pessoal do nosso curso online, com certeza, fizeram aí também a sua parcela de contribuição, né, com as pessoas mais carentes, como a gente conversou também, e eu estava revendo aqui exatamente o bloco da aula. Fábio, bota para mim aí, por favor, pessoal, só para lembrar, a gente ontem falando sobre isso aqui, ó. Eu tava... Não. Já tá aí. É só dar o play. É só dar o play. Só liberar, só soltar. Pronto. Não. Ligue para Fábio aí. Fábio, joga o material que Aras botou para ver o extra aqui, para poder mostrar para o pessoal que tá no extra também. Pessoal, agravo, cai ou não cai? Cai ou não cai, sério mesmo? Cai. Pessoal, pegue seu CPC aí. Artigo 522 do CPC. Eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto desse negócio aí. Isso. Eu tenho. O pessoal faz do meu curso, mas eu não gosto não. Eu sei, eu mesmo melhorei, mas não gosto não. É perigoso. Vamos lá. Porque você fica muito focado em memorização. Andrezão, bora aí. CPC 522. Pega o seu. Tá com o CPC aí não? Trouxe não? Vamos lá. 522. Porque eu sei, foi o que fiz, mas não entenda. Eu sei, mas fica muito... Acho que você pode pensar mais amplo e ter mais condição. Mas tudo bem, é método, tranquilo. Pessoal, CPC, vamos lá, pega o CPC aí. Vamos nessa aqui. Ó, pega o livro então, André, é mais fácil, é melhor. Quem tiver com o livro, pegue seu livro aí, pessoal, agravo. Pronto, página 344, né? Não, já no artigo que eu quero, obrigado. 344. Pessoal, vamos lá aqui? Repare só. Com isso aqui, ó, já para você começar a se organizar aí, tá? Com isso aqui, a gente termina as peças, que é propriamente o revisaço da gente, tá bom? Que cá para nós é revisão mesmo, né? Aí depois eu vou te lembrar algumas coisinhas de direito material, uns 3 ou 4. Tem uma que eu tô achando que vai cair, ó. Tive um sonho essa noite, ó. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Pô, essa música é linda. Deixa comigo. E também se não cair, pô, tranquilo. Você já sabe mais uma coisa pra sua vida aí. E ó, pessoal, logo depois a gente faz aqui a gente conclui o curso. Só vamos arrumar a vida aí. Ó, olha, é o seguinte. Eu nunca me preocupei tanto com agravo como dessa vez, sabe? Foi mesmo, Nunca preocupei com agravo, não, mas estou preocupado com agravo. Pessoal, ouça aqui uma coisa. Caiu. Pode cair agravo ou não pode? Oxe que pode, ou não pode. Não é assim? Pessoal, cá para nós, eu queria muito que caísse. Juro, se você sabe fazer o agravo, para cair eu queria muito. Sabe por quê? Rapaz, se cai agravo, eles vão pensar assim. Quero complicar a prova. Vou botar um agravo lá. Aí de duas uma. Ou você sabe montar um agravo só lendo o CPC, vai se dar muito bem,
E é, pessoal, para tirar agravo peça para 5, pô. Para 5. Ou então você, por motivo aí que não estudou aí, pessoal, tem que se virar. Ainda tem quanto tempo para a prova aí? 12 horas. Entendeu? Até amanhã, 1 da tarde, eu tô lá. Falar em amanhã da tarde, pessoal. Lembre, horário de verão. Meus amigos do Nordeste inteiro. A Bahia também, que não tem... Pode dar uma pausa aí. Pessoal, beleza. Ó, é emocionante isso, viu? Nunca me preocupei tanto com agravo. E agora estou preocupado com agravo. E a aula foi vista na última semana do curso, quer dizer, no início da última semana do curso, aula de agravo de instrumento e contagem de prazo também, tá certo? E no revisaço ontem, com material já postado, nosso quarto, pessoal, simulado, nosso laboratório de peça caiu agravo. Então, assim, só para fechar esse item inicial, eu queria dizer, pessoal, que eu estou muito grato a Deus, né? Ele está ouvindo a gente nesse momento agora, e muito grato por essa possibilidade, tá certo? De ter visto com você agravo, chamar a atenção de agravo, recebi 1 bilhão de mensagens aqui, pessoal super feliz, satisfeito, né? Que caiu um agravo e fez um agravo muito bom. Pessoal, meus parabéns a todos vocês, e que hoje a gente tem uma corrente aí de oração, todos nós, né? De forma naturalmente virtual juntos, né? Perante Deus, espiritualmente juntos, com certeza, para que agradecer a Deus por essa bênção que deu ao nosso curso, tá bom? Isso é bênção dele, caiu o agravo de instrumento, e o curso ter visto com tanto afinco o agravo por instrumento, pessoal, e não só o agravo por instrumento. O agravo de instrumento com pedido de concessão, lembra? De antecipação dos efeitos da tutela recursal. Então, realmente, assim, foi uma grande bênção, muito feliz, você não imagina como. Vamos lá, então. Vamos lá ver as questões aqui de prova. Peça prática profissional. Norberto, brasileiro, desempregado, e passando por sérias dificuldades econômicas, domiciliado no estado X, resolve participar de um concurso público para o cargo de médico de hospital estadual. Aprovado na fase inicial do concurso, Norberto foi submetido a exames médicos, através dos quais se constatou a existência de tatuagem em suas costas. Norberto, então, foi eliminado do concurso com a justificativa de que o cargo médico não era compatível com indivíduos portadores de tatuagem. Pessoal, o nosso quarto simulado foi uma situação extremamente semelhante àquela questão da visão monocular, envolvendo o concurso público. Que bom se você lembrou, né, pessoal? A fundamentação muito parecida, né? 37.2 da CF e tal. Eu chego lá. Bom, inconformado, Norberto ajuizou uma ação ordinária, como a gente também tinha feito uma petição inicial, em face do Estado, de competência da vara comum, já deu Fazenda Pública muito bem, com pedido liminar, pessoal, liminar, no qual requeriu, a anulação do ato administrativo, que o eliminou do concurso, e 2, né, que lhe fosse deferida possibilidade de realizar as demais etapas do certame com vaga reservada. Muito bom. O juízo de primeira instância indeferiu o pedido liminar, em decisão publicada ontem, sábado, dia 20, pelos seguintes motivos. 1. Os pedidos de anulação do ato de eliminação e de reserva de vaga não seriam possíveis, pois significariam atraso na conclusão do concurso. E 2. A administração pública possui poder discricionário para decidir quais são as restrições aplicáveis àqueles que pretendem se tornar médicos no âmbito do Estado, de forma que o autor deverá provar que a decisão foi equivocada. Diante do exposto, e supondo que você seja o advogado de Norberto, pessoal, que bacana, elabore a medida judicial cabível contra a decisão publicada ontem. Pessoal, que bacana, olha que bênção para a gente, pessoal. Decisão interlocutória negou a permanência do indivíduo no certame, pessoal. Exatamente aqueles 3 casos que eu comentei com você, do cabimento de um agravo por instrumento, né? Ou em que você tem um indeferimento, um não acolhimento, inadmissibilidade da apelação. O outro, apelação só com efeito, lembra? Devolutivo, você queria dar efeito suspensivo. E o outro caso, lembra comigo, pessoal, de decisão interlocutória negada ou dada contra o seu cliente. Lembra que eu lhe falei? Você iria optar por contestação, tá certo? Lembra disso? E não por um agravo com efeito suspensivo. Ou então, efetivamente, um agravo, porque o seu cliente não teve uma decisão contrária a seu interesse. E contra a decisão interlocutória cabe justamente o agravo por instrumento. Que maravilha
Que bênção, né, pessoal? E nesse caso, agravo de instrumento com pedido igualzinho, pessoal, ao nosso quarto simulado, né? Ao nosso laboratório aqui de curso. Agravo de instrumento. Fiquei cantando aqui Alcione e gastei a bateria do microfone aqui. Então, pessoal, eu dizia igualzinho à situação do nosso curso, entendeu? Quando nós tivemos aqui um estudo sobre isso, exatamente, pessoal, nosso laboratório, né, que foi passado aqui, aqui no curso também, logicamente, nosso quarto simulado, em que é aquele agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos, né, da tutela recursal. Pessoal, que maravilha, tá bom? Então, bora fazer aí uma previsão de gabarito? Vamos nessa então? Pessoal, vamos lá. Na peça profissional, previsão de gabarito, tá? Previsão de gabarito, vamos nessa aí. Vá tentando ver como você foi, lembrando que esse vídeo vai ficar gravado, você pode rever o vídeo depois também. Bom, agravo de instrumento, pessoal, ou por instrumento, tanto faz, com pedido de efeito ativo. Nesse caso, o efeito ativo, que eu tanto expliquei também, né, pessoal, na aula, lá na semana passada, né, e agora também, sábado passado, ontem, nosso revisaço, uma bênção em nossa vida, a questão do efeito ativo, né, que no caso do agravo, você deve chamar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Artigo 527, lembra disso aí? Beleza, pessoal. Inciso 3, né, 5273, exatamente do CPC, tá bom? Não precisa colocar o dispositivo, bastava você dizer que estava interpondo o agravo nesse sentido aí. O agravante Norberto, qualificação completa, no caso brasileiro, podia copiar ou não, tanto faz, não é isso? Pessoal, para o seu advogado, mandato, procuração em anexo, vem interpor, não é assim? Recurso de agravo contra decisão interlocutória, não tem que ter interlocutória, contra a decisão proferida nos autos do processo em que litiga com o Estado X, qualifica o Estado, ante os fatos, pessoal, abaixo expostos ou em anexo. Pessoal, abaixo. Porque você viu comigo no curso, graças a Deus, não canso de falar isso aqui, pessoal, graças a Jesus Cristo, né? Não canso de dizer isso. Você viu no nosso curso aqui que o agravo é interposto diretamente no tribunal. Então, pessoal, nesse caso aí, o agravo foi endereçado, deveria, né? Eu sei que você fez, que bom, ter sido endereçado exatamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, né, pessoal? E não tem folha de rosto, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor, né, desembargador, isso aí era dispensável, mas presidente, como nós vimos aqui no nosso curso também, do Tribunal de Justiça do Estado X, tá certo? Não tem folha de rosto, pessoal. Um tópico do cabimento, lembra disso? O cabimento no artigo 522 do CPC, contra a decisão interlocutória. Pessoal, o fundamento desse agravo, muito possivelmente, pessoal, o artigo 37.2 da Constituição Federal, tá certo? O artigo 37.2 da CF, tá bom? Os princípios da razoabilidade e da legalidade, e era importante também, pessoal, como eu dei a dica no curso, que você, até usei essa expressão, que você infirmasse, combatesse, né, a decisão recorrida. Então, a decisão recorrida, ela teve dois fundamentos, pessoal. Primeiro, que a anulação do ato de eliminação e reserva da vaga iria atrasar o concurso. Mentira, porque só iria envolver individualmente o agravante, o recorrente. Se você falou isso de alguma maneira, muito bem, parabéns. E o segundo argumento deles, de que a administração pública possui poder discricionário para decidir, pessoal. Nada disso, ó, nananina não. Isso aqui é questão não de discricionariedade, mas questão de legalidade, cabendo controle, pessoal, cabendo controle sobre a legalidade do ato ao Poder Judiciário. Perfeito, pessoal, muito bom se você foi por aí. Agora, para só, depois da fundamentação, aliás, antes ainda, pessoal, na fundamentação é possível, tá? Eu acredito que exatamente não, tá? Mas é possível eles utilizarem como fundamentação, quem botou a mais sem problema, o 3730, né, o artigo 730, né, da CF, combinado com a súmula 683, aquela que nós vimos no nosso curso de Doralice Lacerda Palmeirão. Lembra daquilo lá, pessoal? É bem verdade que a súmula fala sobre limite de idade, tá? E eles podem tentar fazer algum tipo de correlação de que o limite de idade é irrazoável, tá certo? Assim como deixar a pessoa de ser aprovada no concurso, ou melhor, ter um indivíduo eliminado no concurso em razão de uma tatuagem nas costas, tá bom? Seria também razoável. Eu acredito que seria aí
uma argumentação complementar, não necessária, acho que não deve, não é assim, cabível para efeito de gabarito, de espelho de correção, mas é possível em tese, né, que eles tenham feito essa analogia, essa comparação também. Mas o fundamento, pessoal, com certeza, princípio da razoabilidade, aí você podia ter casado com o princípio da proporcionalidade e também a legalidade do ato administrativo. Tá bom, então? Tranquilo? Bom, pessoal, a antecipação da tutela recursal, fundamental nesse caso aqui, eu acho que devem dar, os professores da FGV devem conceder meio ponto para esse item, muito possivelmente, você explicar a verossimilhança da alegação, tá certo? E o fundado receio de dano, pessoal. Inclusive a questão, se você pediu assistência gratuita, não tem nada demais, tá? Não tem prejuízo nenhum. Mas, na verdade, pessoal, quando disse que estava desempregado e com sérias dificuldades, né, econômicas, o que a questão de verdade quis fazer, pessoal, foi dizer que era necessário uma medida de urgência, entendeu? Por isso que trouxe esse contexto de desemprego para esse indivíduo, tá bom? Então, assim, por esse motivo, o dano de difícil reparação consiste exatamente, pessoal, exatamente nessa situação de que, não havendo o deferimento do que ele pretende, isso iria prejudicá-lo como dano irreversível também. É o tal do periculum in mora que nós vimos aqui no curso, ou simplesmente, igual à antecipação, o fundado receio de dano de difícil reparação. Tá, pessoal? Perfeito, então, a peça é isso aí. Ó, e aí vem a parte mais gostosa do agravo, que eu tanto fiz aqui, eu terminei falando, eu quero que caia agravo, né? Eu quero que caia agravo, pessoal, e queria mesmo cair esse agravo, que benção esse negócio. Eu estou ainda aqui, ó, me belisque, estou acordado aqui, muito bom. Pessoal, aí vem a parte boa do agravo, os pedidos. Ó, pessoal, cada item de pedido, um pontinho lá, 2 décimos, meio ponto, você vai arrasar isso aí. Conhecido e provido o recurso, pessoal, lembra? Modificando, reformando e para, muito bom. Pessoal, desculpa aqui, só voltando um pouquinho. Lá no pedido de antecipação, era para manter no certame, tá bom? Manter no certame, para evitar a consumação de uma lesão. Agora, no pedido definitivo, vamos lá, pessoal, conhecido e provido o recurso, modificando, enfim, reformando a decisão, para, tá bom? Anular o ato que eliminou, tá certo? Do concurso, e garantir sua permanência no certame também. Esses pedidos aí correlacionados, se você fez, muito bom, meus parabéns. Pessoal, confirmação, muito bem, da antecipação da tutela recursal. A outra parte gostosa da história, pessoal, a juntada das peças, lembra? Obrigatórias, artigo 525, inciso 1 do CPC, né? Documentos, né? Isso, cópia, decisão agravada, procuração, pessoal. A juntada também, lembra? Das custas e porte de retorno, né, pessoal? Que aqui no curso a gente viu como preparo, artigo 525, primeiro do CPC também. A intimação do agravado, copiou, colou, né, pessoal? Para responder e tal. Artigo 527, na pessoa do seu advogado. Artigo 5275 do CPC. E nosso padrão do curso, e eu pedi tanto que vocês olhassem, né, pessoal? Pessoal, ó, o simulado está no ar, né? O modelo que eu fiz com você, com todo carinho, estude, veja. Desde a semana passada, né? Parece que estava pressentindo um negócio desse. Impressionante, né, pessoal? É uma bênção, viu? Uma bênção. Tá certo? Uma bênção, viu? E até o momento eu falei assim, pessoal, sabe por que eu coloquei agravo no quarto simulado? Porque meu coração me disse que vocês deram atenção ao ROC e à apelação, mas não deram atenção para agravo. Aí aqui no presencial a pessoa fez assim, outra pessoa fez, ó, então estude, viu? Porque pode cair. Pô, só isso lá na semana passada, que maravilha, viu? Que bênção. Meus amigos, informa ainda, lembra, que são advogados esse ou aquele, não é isso mesmo, de acordo com o artigo 524.3, lá do CPC. O nome e o endereço dos advogados constituintes do processo, que é uma formalidade inerente também ao agravo por instrumento. Pessoal, data da peça. Não acho que ele vai cobrar, embora tenha dado um indicativo de que, porque foi publicada ontem, ele não mandou você datar a peça, tá, pessoal? Não mandou datar, tá bem? Então, acredito eu que não deve cobrar o prazo, tá certo? Porque não pediu, apenas falou que foi publicada ontem. Então, assim, um agravo é tempestivo, tá bom? Não acho que cobre prazo, não. Mas se cobrar prazo, pessoal, se publicou ontem, dia 20, ontem foi sábado, tá? E hoje é domingo. De amor, porque meu Deus é o meu Senhor. Aí fiquei cantando aqui o dia todo e acabou a bateria. Me desculpe, tá? Então, pessoal, voltando aqui, ó. Eu dizia sobre o prazo, tá? O prazo desse caso aqui
Acredito que não vai ser cobrado, tá bom? O prazo. Mas se, aí eu dizia, se cobrarem prazo, pessoal, dia 1º de novembro foi o prazo, tá bom? Veja por quê, ó. Ontem publicou, sábado, não é isso? Dia 20. Hoje, dia 21, não conta. Amanhã, dia 22, estaria chegando para o advogado. Pessoal, você excluiu o começo e inclui o vencimento, não é assim? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pera um pouquinho. 20 e 21, né? Ó, segunda, domingo, tá certo? Aí não conta 22, que é o primeiro, e aqui vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pessoal, pera um pouquinho. Me dá uma página aqui. Tá com a lousa aberta aí, não? Tá aberta a lousa aqui, não, né? Não, pessoal, olha que interessante, ó. Olha que interessante. O prazo caiu no feriadão de 2 de novembro, cara. Caramba! O prazo caiu 2 de novembro, feriadão. Deixa eu contar isso aqui, porque eu tinha feito aqui na pressa, mas eu faço com você agora rapidinho aqui de novo, ó. Conte comigo o prazo, vamos lá? Vamos nessa aí. Publicou dia 20, ontem, tá certo? Sábado. Hoje é domingo 21, tá bom? Amanhã é dia 22, aí vamos voltar aqui. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Novembro não tem 31, então, pessoal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Não tem. Aliás, outubro tem 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro. Tem 31 sim. Tem sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo. Ó. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Tá certo? 31. Aí primeiro, 2. Vamos lá então. Sábado, domingo. Segunda, manhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E aí você tem então o seguinte, ó. Se sábado e domingo, se publicou ontem e o fórum não estava aberto hoje, não conta. Então amanhã o fórum abriu. Se amanhã o fórum abrir, eu posso ir lá e vou buscar o processo, tá? Não foi publicação eletrônica, então dia seguinte. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pessoal. É isso mesmo. O prazo é dia 1º. Dia 1º, deixa eu ver aqui de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O prazo, pessoal, é dia 1º, uma quarta-feira. Estava certo aqui minha conta, embora mesmo assim eu tivesse pulado o dia 31. Tá bom então, pessoal? Dia 1º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pessoal. Confirmado dia 1º. Repito, já recebi até uma mensagem aqui. Professor, botei dia 31. Eu acho que não vão cobrar prazo não, tá? Mas se cobrarem foi dia 1º, pessoal, 1º de novembro. E aí 2 décimos, né? Se você botou errado, estaria perdendo. Mas tenha paciência, a prova não é para 10, tá tudo bem. Pessoal, bacana aí? E aqui é o seguinte, ó. Quem pediu assistência judiciária gratuita, sem problemas, porque você pecou pelo excesso, não deveria pedir, mas não tem nada demais, não perde ponto por isso. E quem pedir produção de prova também não perde ponto por isso. Tá bom? Então, pessoal, realmente não. Embora também não caiba a produção de prova em recurso e tal, mas sem problema, pediu a mais, sem problema para você. E meus parabéns, pessoal, que bom, né? E eu queria que você, eu vou te fazer um pedido aqui, vou ressaltar no final, mas já adianto um pedido. Pessoal, agradeça a Deus essa bênção que você teve, tá? É uma bênção grande. Muitos cursos não viram agravo, tá certo? Eu sei disso. Meus colegas, até por questão de tempo, não é nem culpa do colega professor, porque ele não é que ele não queira ou que não soubesse ensinar agravo, não, que ele sabe, claro que sabe, mas ele não teve tempo de lhe ensinar, tá certo? Então, você foi abençoado, põe na cabeça isso, você foi abençoado com o curso, nós fomos abençoados com o curso, que teve chance de falar agravo com vocês, pelo menos 3 vezes, na aula de agravo, no laboratório de agravo, quarto simulado, mas ó, na aula de agravo, no laboratório de agravo, no quarto simulado que foi agravo e no revisaço, mais uma vez, como eu acabei de botar para você, nossa aula de ontem também, tá certo, pessoal? Então, ó, eu estou extremamente feliz com isso, tá certo? E você sabe que a peça é muito importante, né? Porque você naturalmente ganha, né, um ponto enorme com isso. Alguns colegas, poucos, eu fico muito sentido, inclusive teve uma colega que ouviu de alguém uma apelação e tal, mas pessoal, realmente não, tá? Não é apelação, claramente não é apelação. Se você fez apelação, agora é torcer, tá certo? Para que eles aceitem pelo menos a fundamentação, tá bom?
porque realmente o pedido, o endereçamento, isso vai ficar um pouco prejudicado, porque o agravo, lembra, logo para o tribunal, a apelação é folha de rosto, então, realmente, eu acho que isso dá um certo prejuízo aí, tá bom? Então, mas é torcer, é continuar com fé em Deus sempre. Pessoal, a fruta só dá no tempo, né? Ele sabe a hora certa de cada coisa na nossa vida, não sabe? Então entrega a Deus aí, fica tranquilo, vamos ver o que é que dá. E conte sempre comigo, tá bom? Me procure, eu estou à sua disposição, você sabe agora, recurso, o que você precisar, conte comigo também, tá bom? Então, bom, agora é o seguinte, as questões da prova, tá certo? Pessoal, outra coisa que eu achei bacana, fiquei muito feliz também, das 4 questões, a primeira foi a mais complicada, aliás, a maior de todas, né? A primeira maior de todas. E nós fizemos isso em nosso simulado também, né, pessoal? A primeira questão foi a pior de todas, né? Nosso segundo simulado, né? Enfim, aquele que foi feito, né? Aqui completo no curso. Quer dizer, a primeira questão, eu coloquei a pior de todas, aquela questão lembra? Da improbidade, que envolvia isso, envolvia aquilo e tal. E aí, pessoal, envolvia o uso, lembra da história? Que a mulher colocava isso foi uma peça do nosso profissional, segundo o simulado nosso também, que a criatura colocava uma foto dela num panfleto de distribuição de vacina, campanha de vacina. Então, olha quanta coisa, né? Graças a Deus, o curso viu com você aqui também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeira questão, a mais complicada de todas, eu deixei por último, viu? Me lembrei tanto de vocês aqui. Quando eu recebi a prova aqui dos colegas, eu parei, vi a primeira e fiz, não, vou deixar por último, né? Porque eu sabia que tinha outras mais fáceis do que essa primeira aqui também, tá bom? Mas, pessoal, seguindo a ordem agora, não estamos mais em estratégia aqui, né? A primeira questão teve um conteúdo idêntico ao nosso terceiro simulado, tá certo? Que foi a questão mais complexa de todas, né? Foi aquela questão, pessoal, que envolveu a desapropriação, né? Nesse caso aqui, pessoal, emissão de peça, tá? Emissão de peça. Então, deixa eu só repontuar para não ficar a informação errada. A primeira questão foi a mais difícil de todas, igual a que eu fiz com você no nosso primeiro simulado, razão pela qual eu dei uma dica para você, lembra? Não tem que seguir a ordem, procure a mais fácil, ache e responda. Isso se você fez, e eu, se fizesse a prova, e fiz hoje aqui meu gabarito também, eu deixei por último, tá bom? Então, essa questão realmente, ela seria por último. Pessoal, repare só. Em nossa estratégia de afunilamento, tá bom? Essa questão é respondida no Decreto-Lei 3365 de 41. Desapropriação. Você viu comigo aqui esse assunto, tivemos aula, claro, aula de tudo, graças a Deus, né, pessoal? De desapropriação, tá bom? A questão é a seguinte, ó, pessoal. Nesse contexto aqui, ele pergunta. Bom, vou ler a questão para você. Uma determinada microempresa de gêneros alimentícios explora seu estabelecimento comercial por meio de contrato de locação não residencial, fixado pelo prazo de 10 anos, com término em abril de 2011. Entretanto, em maio de 2009, a referida empresa recebe uma notificação do Poder Público Municipal com a ordem de que deveria desocupar o imóvel no prazo de 3 meses a partir do recebimento da citada notificação, sob pena de emissão na posse, a ser realizada pelo Poder Público do município. Após o término do prazo concedido, agentes públicos municipais compareceram ao imóvel e avisaram que a emissão de posse pelo Poder Público iria ocorrer em uma semana. Desesperado com a situação, o presidente da sociedade empresária resolve entrar em contato imediato com o proprietário do imóvel, um fazendeiro da região, que lhe informa que já recebeu o valor da indenização por parte do município por meio de acordo administrativo, celebrado um mês após o decreto expropriatório editado pelo senhor prefeito. Indignado, o presidente da sociedade resolve ajuizar uma ação judicial em face do município, com o objetivo de manter a vigência do contrato até o prazo de seu término, estipulado no respectivo contrato de locação comercial, ou seja, abril de 2011, e de forma subsidiária, uma indenização pelos danos que lhe foram causados. A partir da narrativa fática descrita acima, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Pessoal, primeira pergunta. É juridicamente correta a pretensão do locatário, microempresa, de impor ao poder público a manutenção da vigência do contrato de locação até o seu termo final? Pessoal, não. Não, porque o princípio da supremacia supera o interesse, né? O interesse público supera o interesse individual. E a emissão na posse do imóvel, ela tem, né, uma proteção no Decreto-Lei 3365 de 41, no artigo 15, parágrafo 1º, e, se você lembrou, nós lemos súmulas aqui no curso, que bom, pessoal, lemos súmulas no curso,
a súmula 652 do STF, tá certo? A súmula 652 do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, então? Então, nesse contexto aí, muitas mensagens chegando aqui agora. Pessoal, nesse contexto aí, você tem, tá, que não é juridicamente correta a pretensão dele de manter-se na vigência do contrato até o termo final de forma alguma, tá bom? E, pessoal, o item B, levando-se em consideração o acordo administrativo realizado com o proprietário do imóvel, é juridicamente correta a pretensão do locatário, microempresa, em requerer ao poder público municipal indenização pelos danos causados, pessoal? E aí, sim ou não? Ó, não. Não, porque a indenização é paga ao proprietário. Os artigos 31, pessoal, e 38, 31, ó, pessoal, olha afunilando, ó, 31 e 38, lá, né, do Decreto-Lei 3365 de 41, estabelece justamente que, primeiro, artigo 31, ficam subrogados no preço. Vou ler para você aqui, ó, pessoal. No Decreto-Lei 3365 de 41, nossa coletânea, né, na página 480, artigo 31, tá? Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado, tá certo? E o artigo 38, pessoal, também de cara a resposta da questão. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar a marcha do processo ou ao recebimento da indenização. Isso aí, pessoal, é simplesmente uma composição de artigos. Se você usou um, se você usou outro, muito possivelmente vai ter o ponto integral nesse item B, que valia 0,65, tá bom? E aí, pessoal, uma vez subrogado no preço e não havendo direito de indenização, não está correta a pretensão, né, do proprietário de buscar indenização perante a administração pública, tá bom? E aí o princípio da supremacia e missão de posse, quem colocou, meus parabéns, tá certo? Como diz meu pai, meu amado pai, não é mais que sua obrigação. Pessoal, questão 2, vamos lá. O prefeito do município P, conhecido como João do P, determinou que em todas as placas de inauguração das novas vias municipais, pavimentadas em seu mandato, na localidade denominada E ou E, dependendo de onde você mora, fosse colocada a seguinte homenagem: à minha querida e amada comunidade E ou E. Um presente especial e exclusivo do João do P. Olha só, João do P, do cara de pau, né? Só pode ser, né? O único que sempre agiu em favor do nosso povo. Bom, o Ministério Público Estadual intimou o prefeito a fim de esclarecer a questão. Na qualidade de procurador do município, você é consultado pelo prefeito, que insiste em manter, cara de pau mesmo, pessoal, a situação, né? Indica o princípio da administração pública que foi violado e por que motivo também. Meus amigos, ó, mais uma bênção imensa aí do nosso curso, tá? Nosso primeiro simulado aqui foi uma ação civil por improbidade administrativa, em que uma senhora boazinha, lembra disso, pessoal? Que bacana, né? A boazinha, ela tinha utilizado, colocado a foto dela, ó que bonitinha, né? Na propaganda pública, envolvendo justamente, né, a questão da divulgação de campanha de vacinação infantil. Pessoal, não pode, viu? Ó, violação ao princípio da impessoalidade, pessoal, de cara, parabéns a você, viu? Olha o nível que você chegou, meus parabéns, viu? Violação ao princípio da impessoalidade, violação ao princípio da moralidade também, pessoal, a base é a impessoalidade, que pratica um ato visando o fim, né, dela, bom, em promoção pessoal. Então, a base é a impessoalidade, a moralidade é um bom complemento, pessoal, e não exclui também a razoabilidade, o interesse público, né? Enfim, os princípios correlatos ao regime jurídico administrativo. Pessoal, nesse contexto aqui, tá? O dispositivo violado é o 37 caput da CF, porque fala do princípio da impessoalidade. Você colocou muito bem, meus parabéns, pessoal. E aí é que vale, né, assim, essa experiência do nosso curso. Eu fico tão feliz com isso, você não imagina como, tá? Pessoal, exatamente que usamos nosso primeiro simulado, ó, pessoal. Artigo 37, parágrafo 1º da CF. Aquela questão que envolve publicidade, que só pode ter caráter o quê? Isso, informativo, de educação, tá, pessoal? Exatamente, artigo 37, ó, parágrafo 1º, né, da Constituição Federal. Nós usamos exatamente o nosso simulado, ó. Aqui, ó.
a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos também. Pessoal, muito bom, muito bacana se você usou. E naquele caso, pessoal, eu ainda coloquei a questão da improbidade administrativa, tá certo? Acredito que o gabarito não venha com tanta complexidade, mas no nosso simulado, numa situação idêntica a essa aqui, nós colocamos o artigo 9º, inciso 4 e ou 12, da Lei de Improbidade Administrativa, justamente, ó pessoal, justamente envolvendo o enriquecimento ilícito, tá? Então, se a questão do indicativo que o Ministério Público envolveu, caberia você dizer, seria um complemento, por cautela, tá? De que no caso em tela, né, a conduta, inclusive, configura improbidade administrativa, tá certo? Que gera a possibilidade de sanções também, né, por improbidade, numa ação que pode ser proposta pelo Ministério Público. Pessoal, repito, não acho que vai chegar a tanta complexidade como chegou, né, no nosso primeiro simulado, e eu sempre falei aqui, pessoal, eu vou apertar aqui no simulado porque lá vai ser mais fácil. Graças a Deus, o que a gente viu aqui no curso, lá a gente já sabia como marcar também. Fico muito feliz com isso, tá? Então, artigo 9º, inciso 4 e 12, ou 12, né, a questão do enriquecimento, né, pessoal, ilícito desse agente aqui, tá bom então? Bom, beleza, pessoal. Agora, aliás, eles deram um ponto integral para a questão, né? 1,25, nem desdobrou, né? Em duas opções. Bacana. Esse é aquele texto que você faz, né, explorando princípios. Ia não. Não ia. Você se deu bem. Graças a Deus, pessoal. Ao seu esforço, à sua fé, à sua determinação. Meus parabéns, tá? Questão 3. O prefeito do município X, ao tomar posse, pessoal, descobriu que diversos servidores públicos iam recebendo de boa fé, há mais de 10 anos, pessoal, ato ampliativo, ó, coisa do nosso curso também, que maravilha, tá certo? Verbas remuneratórias ilegais e indevidas. Pessoal, mais de boa fé, há mais de 5 anos, decaiu a possibilidade de anular o ato ampliativo. Que maravilha, a gente viu isso aqui no nosso revisaço também. Diante de tal situação, o prefeito, após oportunizar o contraditório em ampla defesa aos servidores, pretende anular o ato concessivo do referido benefício. Antes, porém, resolve consultar o seu assessor jurídico, formulando algumas indagações. Responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso também. Pessoal, nossa aula de regime jurídico, né? A aula foi exatamente nesse sentido, que bom, né? Pergunta A. É juridicamente correta a pretensão do prefeito, considerando hipoteticamente não existir no município legislação disciplinadora de processo administrativo? Pessoal, é sim, é correta não, é correta o pagamento, né? Então, veja bem, não é correta, tá certo? Não é correta a posição do prefeito, porque embora não tenha lei, pessoal, tem princípios. E o direito administrativo não é regido apenas por lei. O regime jurídico administrativo, você viu nossa aula aqui comigo, envolve lei, envolve os princípios também, pessoal, fundamental, tá certo? Fundamental mesmo, de verdade, tá bom? Então, pessoal, vieram os princípios, ó, da boa-fé. Se você colocou um desses aí, já tem pontuação, pessoal, da segurança jurídica, o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, os mesmos princípios que eu te mostrei aqui na aula envolvendo a anulação com efeito ex nunc, lembra, pessoal? Só para o futuro, no ato ampliativo, tá certo? Então, ainda que não tenha lei, o direito administrativo não está, perdão, perdão. Então, ainda que não tenha lei, pessoal, o direito administrativo não está ligado apenas à lei, está ligado aos princípios também. E aí, você que respondeu assim, parabéns, muito bem. Pessoal, pergunta B. Diante da ausência de legislação local, poder-se aplicar a hipótese, a Lei Federal 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal? Pessoal, ó, nananina não poderia não, porque essa lei, ela só se aplica na esfera federal. Pessoal, veja só, eu vou dar uma resposta aqui, porque no fundo,
essa assertiva B tem dois conteúdos. Qual é a resposta completa? A resposta completa é que não poderia aplicar a lei, porque essa lei rege o processo na esfera federal e a questão envolve o município X. Não poderia aplicar. Não e não e não, tá certo? Cada estado ou município que faça a sua lei própria, tá certo? Então não se aplica. Pessoal, inclusive, eu chamei a atenção aqui no curso também, que nós tínhamos duas leis que só se aplicavam na esfera federal. A 8.112/90 e a 9784 de 99. Que bom que você lembrou, tá, pessoal? Então, não aplica a lei por analogia, subsidiariedade, por força, efetivamente, de ser uma lei na esfera federal. Agora, veja bem. A FGV, com certeza, vai levar em conta também que, embora a lei seja no processo federal e é da administração pública federal, essa lei é extremamente principiológica. Eu até comentei aqui quando li a lei com vocês, que é uma lei de cunho muito doutrinário, né, assim, pessoal? Então, até a professora Maria Silvia, né, participou da elaboração da lei. Então, no conteúdo aqui jurídico, era possível a aplicação da lei pelos institutos de direito administrativo que ela prevê, que não se aplicam apenas no plano federal. Por exemplo, a lei fala de motivação, do dever de decidir, da proibição de reformar os impégios no recurso administrativo de revisão, pessoal. Tudo isso que a lei trouxe, focando, né, a esfera federal, é do regime jurídico administrativo. Então, pessoal, a FGV precisa também, ela vai com certeza acatar a tese de que a lei se aplica, não por ser uma lei, mas pelos institutos jurídicos dela que se aplicam a qualquer esfera do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja poder legislativo, judiciário ou executivo, mas sim, quando exerce função de cunho, lembra, administrativo, tá, pessoal? Então, nesse contexto, tá bom? A lei, ela pode ser aplicada assim. Então, resumindo, não é juridicamente correto, porque é um ato ampliativo, que bom que você lembrou, meus parabéns, né? Nesse contexto aí, viola os princípios da segurança jurídica, enriquecimento, vedação, enriquecimento ilícito, a boa-fé também, tá certo? E não dá para aplicar a lei, porque a lei é federal, tá certo? Mas a noção principiológica da lei, ela pode ser aplicada para qualquer esfera do governo também, tá bom? E, finalmente, pessoal, questão 4. A União pretende delegar à iniciativa privada, mediante licitação, poderes de polícia. Parece brincadeira, né, pessoal? Né? Olha, isso é fé, isso é dedicação, isso é amor pelo que se faz, entendeu? É a resposta de Deus às coisas que você faz com afinco, com paixão, com determinação, com responsabilidade, entendeu? Com gosto, né, pessoal? Que é o que a gente faz aqui por você, tá certo? Que bom, que bom. Pessoal, a União pretende delegar à iniciativa privada, mediante licitação, poderes de polícia administrativa na fiscalização de portos e aeroportos nacionais, compreendendo a edição de normas básicas, a fiscalização de passageiros e de mercadorias e de aplicação de sanções. Para tanto, formatou o modelo a partir do qual o vencedor do certame será definido pelo menor valor cobrado da administração pública para a prestação de serviços de fiscalização. A respeito da situação apresentada, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, 0,75 na palma da sua mão, ó, na palma da minha mão, não é assim? Não é isso mesmo, pessoal? Na palma da sua mão, ó, pessoal. É possível a delegação nesse caso? Pessoal, não. O poder de polícia, lembra, é indelegável. Artigo 4º, inciso 3 da Lei 11.079/2004, parceria público-privada. Meus parabéns. Queria dar um abraço em você agora. Queria poder estar aí para dar um abraço em você, tá certo? Queria mesmo. Juro que eu queria. Pessoal, não. Parabéns que não, tá bom? Ó, é possível a delegação a uma autarquia criada para essa finalidade? Pessoal, para uma autarquia pode, porque a administração direta, autárquica e fundacional tem o mesmo regime jurídico, exercem poderes administrativos e poder de polícia também. Ó, pessoal, a Anatel, por exemplo, a ANEEL, agência reguladora, exercem poder de polícia, pessoal. O IBAMA também, o INCRA também, não é assim? Tudo isso aí é autarquia que exerce poder de polícia. Pessoal, o IFAM, a autarquia, né? Lembra do IPAM, né? Assim?
o IFAM, a autarquia, pessoal, e digo mais, ó, quem lembrou aí, meus parabéns, já existe uma entidade dessa, que é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tá certo? Tanto pode que já existe, né, uma entidade que tem a função de fiscalizar e de aplicar penalidades, que é esse contexto aí também. Tá bom então, pessoal? Muito bom, meus parabéns, pessoal. Eu tô assim, estado de graça, viu? Ó, você consegue trocar o vídeo para mim aí? Deixa mantido assim. Pô, vem cá dar um abraço aqui. Vem cá dar um abraço aqui. Depois o pessoal, já chegou o pessoal aqui, um colega, dá um abraço. Depois você volta lá e eu vou terminar a gravação. E aí? Esse agravão aí, depois você fala, só um minutinho, cara. Só um pouquinho aí. Esse agravão aí foi uma maravilha. E eu falei aqui, até mostrei o vídeo aqui. Lembra, pessoal, meu coração está dizendo que o pessoal não treinou a grave. Bota a grave, bota de novo aí. Pessoal, ó, só por, eu só quero, eu quero ver de novo, para eu acreditar de novo nisso aqui. Mas solta aí, espera um pouquinho. Ó, não, aqui. Aumente o som aí. Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Tá passando o som aí? Tá não? Porque você já vem de processos que não tem. Ora, se na origem não tem, não vai ter efetivamente, né, pessoal? Não é isso? Não tem efetivamente também no, né, no RO. De jeito nenhum. Oi? 522. Parabéns, viu, cara? Pração. Na CF. É, solta aí. Não é isso, pessoal? E você pode fazer a remissão, não pode? Claro que pode. Pessoal, pegue seu CPC aí. Artigo 522 do CPC. Volte aí dois minutinhos. Eu não gosto disso, sabe? Não, aqui na frente, na frente aqui. Isso, vá. Pode cair a grava ou não pode? Oxe que pode, ou não pode. Não é assim? Pessoal, cá pra nós, eu queria muito que caísse. Juro, se você sabe fazer o agravo para cair, eu queria muito, sabe por quê? Rapaz, se cai agravo, eles vão pensar assim, eu quero complicar, vão pensar, mas se não cair, pô, tranquilo, você já sabe mais uma coisa pra sua vida aí. E ó, pessoal, logo depois a gente faz aqui, a gente conclui o curso, só assim, vamos arrumar a vida aí. Ó, olha, peça para 5, pô, para 5. Ou então você, por motivo aí que não estudou aí, pessoal, tem que se virar. Ainda tem quanto tempo para a prova aí? 12 horas. Entendeu? Até amanhã, 1 da tarde, eu tô lá, falar em amanhã da tarde, pessoal. Lembre horário de verão, meus amigos do Nordeste. E aí? Troca. Tá bacana, pode trocar a imagem aí. Pessoal, ó, eu quis ver de novo, porque eu não tô acreditando não, viu? Não tô não. Tô não porque ninguém viu agravo, porque teve curso que não viu agravo, que não achou que fosse cair. E, pessoal, nosso curso caiu agravo por instrumento. Cara, o nosso simulado, olha que bênção. Eu tô feliz demais, pô. Eu tô feliz demais, quero que você, eu em casa, né? Aliás, eu daqui agora vou no Bonfim, né? Já fui hoje de manhã, inclusive, tava lá na missa. Minha esposa até mandou para mim uma mensagem. Pena que o celular, a bateria descarregou, senão eu ia ler para vocês aqui. Mensagem linda, né? Da Bíblia, envolvendo justamente o trabalho, né, a dedicação, o que Deus faz por nós. Pessoal, olha, é uma bênção, eu quero queria muito estar junto de você para apertar sua mão, dar um abraço em você, mas tenha certeza, tá, que eu estou perto de você aí de coração, espiritualmente, agradecendo a Deus, como o colega veio aqui agora, me dá um abraço aqui, pô, porque agravo, você é feio, tal. Pessoal, uma bênção, tá, eu estou emocionado demais com isso, demais, de verdade mesmo, tá bom? Meus amigos, ó, despedindo aqui dessa etapa do curso, olha pessoal, a gente não vai deixar de se encontrar não, tá? Se você precisar de recurso, eu vou estar dando apoio para vocês, obviamente, falando sobre recurso, vou comentar o gabarito da prova também, tá certo, pessoal? O que você precisar de mim, conte, nossa relação não acabou nesse curso, de jeito nenhum, não acabaria nunca no curso como esse, só o concurso, a gente é muito mais forte do que um curso, do que a OAB, tá certo? Então a gente vai levar essa amizade, ainda que virtualmente aí, para o futuro, para o resto da vida, tá, pessoal? Então, com certeza, conte sempre comigo, tá bom? Agradecer o carinho de vocês todos, uma coisa espetacular, uma coisa assim, indizível, pessoal. Gente do Brasil inteiro, até me emocionei aqui no Revisaço, no dia de manhã, porque eu queria dizer assim a vocês, como é que é incrível para mim, tá? Tá aqui na Bahia agora, ou no Rio de Janeiro, e o Brasil inteiro me conhecer, indicar meu nome, indicar o curso e a confiança que tem na gente. Olha, pessoal, sabe, é um tipo de coisa que não dá para retribuir com palavra, não, tá? É só pensar em você, pedir a Deus por você, que é que eu faço o tempo todo também, que ilumine sua vida como, né,
a gente sabe que você merece, que ele é tão bom que faz por você também, tá certo? Ó, pessoal, nossa pós-graduação já está advogado, vai fazer o que agora? Fazer uma pós, né, assim, para poder viabilizar contrato direto, inexigibilidade de licitação, né, pessoal? Se estudar, olha, o conhecimento é uma coisa maravilhosa, é lindo conhecer, é lindo, pessoal, conhecimento, tá? É um dos valores, minha mãe dizia tanto isso, dos valores maiores que tem na vida, te tiram tudo, menos o conhecimento, né, pessoal? Isso é muito bacana, estude, muito bom, tá? Nossa pós, dia 23, Carvalhinho, né? Para os íntimos, Carvalhinho, tá certo, pessoal? Após, com reconhecimento e chancela da UCAM, ó, pessoal, após a gente, que viabiliza você dar aula também depois, tá certo? A gente vai ter ensino superior, metodologia, e os temas aqui, né? Efervescentes em direito administrativo. Já estou aqui empolgado com a pós, tá? Quero ver você comigo. Sei que já tem muita gente matriculando aí, né? A partir de agora, mais ainda, né? Com essa notícia maravilhosa também, tá bom? E eu fico muito feliz com isso, e com você comigo também aqui. Olha, queria pedir desculpa, de coração, a quem eu não consegui responder diretamente. Ontem eu recebi 300 mensagens só no celular. No Face mais umas 30, ou só ontem de noite. Pessoal, então me perdoe, se no e-mail mais de 200 mensagens. Então, me perdoe se eu não conseguir responder diretamente a você, tá certo? Por enquanto, vou procurar repescar essa semana agora, e aí vou responder vocês todos também. Me desculpe se individualmente não pude retribuir um carinho que você me deu. Poesia, música, brincadeira, chocolate aqui no presencial, convite, vocês são demais, tá? Demais, eu agradeço muito a vocês por tudo isso. É o que renova aqui a gente, tá? A emoção que eu sinto de conseguir participar com você de uma aprovação, uma aprovação de um teste, que é a OAB, que coloca você no mercado de trabalho para você conseguir ganhar a sua vida de forma digna como eu consegui ganhar a minha. É uma bênção. Só tenho a agradecer a Deus o tempo todo aí pelo que Ele faz por mim, por nós, né, pessoal? Então, muito obrigado de coração, tá bom? Então, pessoal, veja bem, cada um de vocês, tá? Não tenha dúvida, tá no meu coração, viu? Ainda que virtualmente, os amigos do presencial, quem ouviu hoje, deu um abraço gostoso lá na prova hoje também. Quem eu não vi, tenha certeza, eu estive hoje rezando, fui na igreja aqui do Bonfim, que é uma coisa maravilhosa, rezei por você, não importa a religião, importa o coração, Deus é amor, tá, pessoal? E eu tenho uma paixão, um amor por vocês muito grande. Cada um de vocês, ó, no meu coração, de verdade mesmo, tá, pessoal? Não me esqueçam não, tá? Bora manter contato aí, precisar de mim, conte comigo, tá? Advocacia, honorários, que você tem algum tipo de dúvida para cobrar, peça que você vai fazer, conte comigo. E vamos formar no Brasil, pessoal, uma escola de professores e advogados de direito públicos, né, em direito administrativo, tá certo? Propague seu conhecimento, não retenha para você. Você aprendeu muito nesse curso, não retenha, desdobre o seu conhecimento, entendeu, pessoal? Leve adiante isso, faça a sua parte. A sociedade conta muito com você também, tá certo, então? E, ó, pessoal, o nosso curso é taxado como o melhor, né? Nosso curso é dito aí aos 4 cantos, aos 4 ventos, que é o melhor, pessoal. Ó, se é o melhor, eu não sei. Mas se é realmente o melhor, como você acha que é o melhor, é porque, primeiro, você está aqui comigo e você é o melhor. E porque Jesus Cristo esteve comigo aqui no curso, cada segundo desse dia aqui, melhor, desses, pessoal, 40 dias de preparação, tá bom então? Então, por tudo isso, né, eu cá, seu amigo, quero agradecer a vocês todos, né, esse carinho que tem comigo, eu de cá, meus santinhos, né, meu Cosmo, meu rezo sempre, a Jesus Todo-Poderoso, e que o nosso Cristo, pessoal, abençoe você, cada segundo da sua vida, e leve você aí para os altares, pessoal, para a glória da sua presença também, tá certo? Muito obrigado por tudo, de coração, tá, pessoal? E essa do agravo é para não dormir hoje, né, pessoal? Fica com Deus. Tchau, tchau.